Um clube desacreditado no início do ano agora preocupa o gigante PSG. Você vai descobrir o que ninguém esperava: o respeito de Luiz Henrique ao Botafogo, os bastidores do treino fechado, a situação de Dembélé e o que a goleada do PSG revelou que pode ser um presente para o glorioso. Se o PSG é tão forte assim, o que o Botafogo precisa fazer para chocar o mundo? Comenta aí, você acredita na classificação? O respeito inesperado de Luiz Henrique. Você esperava ouvir isso de um técnico europeu? Luiz Henrique, comandante do poderoso PSG, rasgou elogios ao Botafogo. Não apenas reconheceu o crescimento do clube brasileiro, mas também se mostrou impressionado com sua organização tática. E mais, deixou as portas abertas para trabalhar no futebol brasileiro no futuro. Quando um técnico de elite elogia publicamente seu adversário, algo mudou na balança. Respeito não se exige, se conquista. Se até o PSG parou para olhar, é porque o Botafogo incomoda. Treino fechado e clima de decisão. O Botafogo fechou os portões. Nenhum repórter, nenhuma câmera. Só jogadores, comissão técnica e silêncio. A preparação contra o PSG virou uma operação quase secreta. Fontes internas apontam: Renato Paiva estuda alternativas táticas ousadas, talvez até uma surpresa na escalação. Quando um time esconde suas armas, não é medo, é estratégia. O silêncio do treino pode ser o barulho da virada. Não há ensaio público para quem quer surpreender um gigante europeu. O dilema francês: Dembélé fora. Enquanto o Botafogo fecha treinos, o PSG tenta recuperar Dembélé. O francês, peça importante no ataque, ainda treina separado do grupo e preocupa a comissão técnica. Fisicamente abaixo, ele pode não estar pronto para encarar um duelo físico e intenso. Isso abre uma brecha clara no setor ofensivo do PSG, principalmente nas jogadas de velocidade. Quando falta uma peça, o jogo muda. E se o Botafogo souber onde atacar, o gigante pode tropeçar. A goleada que revelou a fraqueza. O PSG atropelou o Atlético com uma goleada. Foi um massacre técnico. Mas no meio de tanto brilho, surgiu uma sombra. Nas poucas vezes que o Atlético encaixou contra-ataques rápidos, a defesa parisiense mostrou um lado vulnerável. Falta recomposição rápida, sobra confiança. Isso é música para Renato Paiva, que adora explorar esse tipo de brecha. A melhor defesa pode ser o contra-ataque certo. Quando a muralha tem rachaduras, até um chute certo pode derrubá-la. Bastidores do Botafogo. Foco total. Nos corredores internos do Botafogo, o papo é reto, nada de euforia, só concentração. Os jogadores evitaram entrevistas, cortaram distrações e criaram um ambiente de final antecipada. O clima é leve, mas intenso. Parece que todos ali sabem que algo grande pode acontecer. É como se o clube tivesse decidido viver essa semana como um ritual. Quem cala, trabalha. Às vezes, a preparação silenciosa grita mais alto no dia do jogo. A estratégia de Renato Paiva. O plano pode soar ousado, mas já deu certo antes. Linhas compactas, meio-campo pegador e transição vertical. Arthur Jorge quer repetir a fórmula que deu certo contra o Manchester City, com um detalhe a mais: surpreender nos primeiros 15 minutos, testando o nervosismo francês. Contra o PSG, é preciso ser cirúrgico, não apenas corajoso. Adaptar-se é sobreviver e surpreender. O treinador sabe, o detalhe tático certo vira manchete no dia seguinte. O PSG que respeita e teme. O PSG pode ser favorito, mas não é ingênuo. Luiz Henrique falou publicamente sobre a força do Botafogo e deixou claro: não podemos cometer o erro da arrogância. O clube francês estudou a eliminação do Manchester City e entendeu o recado: o glorioso merece respeito. Quando o gigante para observar o pequeno, algo mudou no jogo. Subestimar pode ser o primeiro erro. O respeito veio, e com ele, a pressão também. Duelos individuais, a chave do jogo. Esse duelo vai muito além dos escudos. No campo, o que decide são os confrontos diretos: Marçal contra Barcola, Bastos enfrentando Gonçalo Ramos, Gregório duelando com Vitinha. Renato Paiva sabe disso e está ajustando a equipe para neutralizar os pontos fortes parisienses, usando disciplina tática e intensidade física. Cada duelo é uma final dentro do jogo. Um drible errado muda tudo. No detalhe de um confronto pessoal, o destino de uma semifinal pode ser selado. O que dizem os franceses sobre o glorioso? A imprensa francesa já não trata o Botafogo como um azarão qualquer. Termos como ousado, imprevisível e até selvagem surgiram nas análises.
A narrativa mudou. Agora, o PSG se prepara contra um adversário que pode sim eliminá-los, e isso incomoda. Quando o discurso muda lá fora, é sinal de que o mundo está prestando atenção. A história está sendo escrita fora do eixo. E o Botafogo está escrevendo com letra maiúscula. Se esse vídeo já te mostrou um lado do Botafogo que ninguém esperava, imagina o que ainda vem por aí. Se inscreve agora, ativa o sininho e comenta. Qual jogador pode ser o herói contra o PSG? Não assiste só. Participa, porque essa história está sendo escrita junto com você. O futebol não é só jogado, é vivido. A confiança que vem de dentro. Nos bastidores do Botafogo, há algo difícil de explicar, mas fácil de sentir: confiança coletiva. Os líderes do grupo, como Gregório e Marçal, têm sido vozes firmes no vestiário. Renato Paiva reforça todos os dias: ninguém aqui está satisfeito em só participar. O Botafogo não entrou no Mundial para assistir, entrou para disputar. Veteranos fazem história, não número. E quem acredita antes dos outros, chega antes também. PSG sob pressão interna. Favoritismo é um fardo pesado quando tudo parece obrigação. A diretoria do PSG sabe que uma eliminação para um clube sul-americano pode gerar crise. Dentro do elenco, o clima é de tensão discreta. O medo do fracasso europeu ronda o vestiário francês. Eles têm o que perder. O Botafogo, não. Favorito demais, relaxado demais. Quando a cobrança pesa mais que o talento, o jogo se equilibra. A mente preparada vence antes do apito. Renato Paiva reforçou: quem tiver o emocional mais forte, leva a vaga. Por isso, o Botafogo intensificou o trabalho com psicólogos nas últimas semanas. O foco: manter a calma em momentos de pressão e não se apequenar diante do brilho europeu. Coragem não se improvisa, ela se constrói. Coragem não é ausência de medo, é o que vem depois. Porque no Mundial, o mental também decide quem volta com a taça. Estatísticas não contam tudo. O PSG costuma ter 70% de posse de bola, mas nem sempre isso se traduz em controle real do jogo. Na goleada contra o Atlético, sofreu 2 finalizações perigosas nas costas dos volantes, e escapou por pouco. Renato Paiva viu isso e sabe onde bater. Mais posse não é mais domínio. Quem corre sem bola, vê o jogo melhor. O jogo não é sobre quem toca mais, é sobre quem acerta onde dói. O 12º jogador atravessa fronteiras. Mesmo longe de casa, o Botafogo tem sentido o peso da torcida. Brasileiros em peso nas arquibancadas e nas redes sociais fazem barulho. Vídeos de apoio viralizaram, faixas cruzaram oceanos. A mensagem é clara: o Glorioso não está sozinho no Mundial. Essa energia move um time inteiro. O grito atravessa o oceano. Torcida não entra em campo, mas muda o que acontece lá dentro. O que uma vitória mudaria para sempre. Se vencer o PSG, o Botafogo não apenas vai à final, ele reescreve a história. De desacreditado a protagonista, o clube carioca quebraria barreiras, provaria sua força internacional e inspiraria uma nova geração de torcedores e jogadores no Brasil. É mais do que jogo. É transformação. Não é só um jogo. É legado. Porque alguns gols não vencem partidas, eles mudam países inteiros. E se o PSG cair? Uma eliminação do PSG para o Botafogo geraria uma tempestade em Paris. A imprensa europeia não perdoa fracassos inesperados, e a diretoria do clube sabe que isso colocaria em xeque o projeto bilionário montado nos últimos anos. Críticas, instabilidade e possíveis demissões viriam em cascata. Gigantes também desmoronam, e o impacto é muito maior. Gigantes também tombam. Quando a zebra corre solta, até o império sente o baque. O que o PSG teme de verdade? Não é só o futebol brasileiro. É o espírito ousado. A leveza de quem joga sem medo. O Botafogo representa o oposto do PSG. Alma contra luxo, fome contra conforto. E esse contraste é perigoso. Quando um time joga sem o peso da obrigação, ele se torna imprevisível. É o tipo de adversário que desconcerta até os mais técnicos. Quem não teme nada é o mais perigoso. A coragem simples pode vencer a máquina bilionaria. O PSG tem estrelas, tem estrutura, tem dinheiro. Mas o Botafogo tem algo que nenhum algoritmo consegue prever: alma, coragem e um propósito que vai além do futebol. A semifinal do Mundial pode ser só mais um jogo para alguns, mas para outros é a chance de mudar tudo. Se você quer estar aqui quando a história for escrita, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que você acha que vai acontecer nesse jogo.
A próxima página do futebol mundial pode ser escrita pelo Botafogo.